Litoral Paulista, edição desta segunda-feira, 27 de julho de 2020. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Aqui você também é jornalista, também manda informação para compartilhar com os outros ouvintes, também é comentarista, também manda opinião por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. Você acompanha toda a programação da nossa emissora pelo aplicativo Jovem Pan Santos, fácil de instalar, também pela internet www.jovempansantos.com.br. Pelo YouTube, pelo Facebook, você acompanha imagens com esse nome, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As imagens são do estúdio, que nesse período de pandemia só tem o Paulo Andrade e eu. Bom dia, Paulo Andrade, corintiano feliz, classificado aí para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Eu sou bom de palpite, eu sou mais ou menos que nem Mega Sena, né? Eu sou bom de palpite no Paulista. No ano passado eu já tinha feito uma previsão, esse ano eu fiz de novo e deu certo. E você acha que passa pelo Red Bull? Eu acredito que sim. Pelo Red Bull? Pode falar o que for, que o jogo jogou mal, que teve momentos de sobe e desce, mas eu acredito que semifinal é outro jogo. Agora é as quartas, né? Melhor, quarta de final. Depois a semi. Você já tá uma fase adiantada, né? Eu tô que nem tô tentando pular do amarelo pro verde já. Olha, nós vamos começar conversando aqui com o comentarista das segundas-feiras. O time das segundas-feiras são 3 advogados. Aliás, 2 advogados e um digital influencer, um historiador, que é o Rafael Nogueira. Os advogados são o Rodrigo Marçaioli, nós vamos conversar com ele agora, e o Paulo Henrique Cremonese. É um trio aí de respeito, o time das segundas-feiras do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Rodrigo Marçaioli, bom dia. Morreu aos 77 anos ontem de um câncer com o qual ele lutava há alguns meses, o jornalista Armando Gomes, que marcou época aqui, fez história na crônica esportiva da Baixada Santista. Bom dia, Paulo Andrade, bom dia a todos os ouvintes. É verdade, né? Começamos a semana com uma notícia muito triste aí pro esporte da Baixada Santista como um todo e também especialmente para o Santos Futebol Clube, para o futebol do Santos, né? Porque numa época em que a gente tinha uma crônica paulista que naquela panelinha dos 3 de São Paulo, o Santos era muitas vezes ignorado, né? E não tinha o veículo de comunicação destinado, focado só para o Santos Futebol Clube. E o Armando teve essa qualidade, né? De dedicar bastante o seu empenho, todo o seu amor, todo sua verve como jornalista ao Santos Futebol Clube e a todos os esportes da Baixada Santista. Eu, particularmente, tive muito contato com ele no Santa Cecília por 2 aspectos. Primeiro, por ele ser um profissional da casa. Segundo, porque os filhos dele nadavam comigo. Então, volta e meia, a gente tinha contato com o Armando. Uma pessoa irreverente, muitas vezes as pessoas não concordavam, tinham opiniões controvertidas, mas o principal, todo mundo ouvia e respeitava o que ele falava, né? A maneira com que ele colocava a notícia, às vezes de uma maneira assim até jocosa, satírica, ou muitas vezes totalmente contaminado pelo amor pelo clube, pela paixão, pela passividade, né? Acabavam sendo características dele, e o que era muito, para alguns engraçado, mas para outros, para os santistas mais fanáticos, era como um defensor, um baluarte do Santos Futebol Clube. Vai deixar uma saudade grande, viu, Paulo? Ontem a sensação que a gente tinha era de um vazio, né? Aquela coisa daquele amigo que você não vai ver mais, né? Naquele programa de TV que você não vai ver a pizza chegando ao vivo, como às vezes a gente viu algumas vezes. Você não vai ver ele jogando o laptop no chão, você não vai ver ele intimando a pessoa, olhando nos olhos na câmera. Mas, assim, vai ficar pelo menos a mensagem, né? Você vê o carinho, o amor que deixa para todo mundo. Essa sensação que eu acho que eu tive, que muitas pessoas tiveram, demonstra o quão importante, quão significativo ele era para o esporte da Baixada Santista como um todo. Ontem um bonito texto do jornalista Eduardo Silva, o editor-chefe, aqui, o editor regional da TV Tribuna, da Globo aqui na Baixada, da televisão, lembrava do bordão do Armando Gomes na época em que ele era locutor, narrador de futebol.
O destino da bola na marca implacável do tempo. Então, morreu Armando Gomes, deixa essa saudade, esse vácuo aí, aqui o Rodrigo Marçal definiu muito bem. Agora, ontem, Rodrigo, fala mais alguma coisa? Não, eu ia te falar, um outro termo dele que ficou marcado aqui na mídia santista, o inexorável. O inexorável. O inexorável, que ele tinha até um quadro no programa desse. E aproveito só para externar meus sentimentos, o meu carinho para a família, que Deus ilumine a passagem do Armando aí para essa outra vida que ele vai começar, como muito bem disse com carinho, umas palavras bonitas também, o nosso Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Exatamente, falou que vai fazer umas tabelinhas ainda com Armando Gomes no outro plano daqui a um tempo. Ontem, Rodrigo, os caminhoneiros celebraram o dia deles, a data do padroeiro São Cristóvão. Na verdade, a data do São Cristóvão, padroeiro dos caminhoneiros, foi no sábado, mas eles comemoraram ontem com carreata e buzinaço. Você chegou a ver? Era só as carretas, né? Sem as carrocerias, né? Isso, era só as carretas. Ouvi bastante. No começo eu fiquei assim, achando estranho, eu não sabia o que era identificar. Depois fui aqui na internet, procurei, notei que estava tendo uma carreata, o pessoal colocando isso, e um momento para eles de celebração, de comemoração, às vezes não muitas, né, mas sempre desejando o melhor, e também de pontuação, marcar posição, da importância da categoria, o que eles significam para o país e como gostariam e quais os anseios dele na continuidade. E São Cristóvão também, eu fui conhecer um pouquinho mais do santo. Quem pode falar bastante com propriedade é o Paulo Cremonese, que domina bastante essa parte aí do direito canônico, mas por conta de um seriado que passa na Netflix, que é o Dark, que é um seriado alemão, e muitas vezes fazem referência a São Cristóvão, então aí eu acabei me inteirando um pouquinho mais e descobri também que era o padroeiro dos caminhoneiros. O Cristóvão quer dizer aquele que carrega Cristo, né? Porque conta a lenda que ele carregava estradeiros viajantes na travessia de um rio perigoso, onde antes dele muita gente se afogava, e que numa dessas travessias ele carregou o Cristo. Cristóvão, aquele que carrega Cristo, e por isso o padroeiro dos caminhoneiros. Mas você tem razão, Paulo Henrique Cremonese deve dominar esse assunto com muito mais propriedade que a gente, não é? Ah, certeza, certeza. O Paulo só tem uns desvios na vida dele, como, por exemplo, ser palmeirense e ter sido meu amigo e estudar comigo desde o colegial, mas isso não é coisa que a gente coloca no currículo, né? A gente tira. Agora, você é um roqueiro, e ontem eu vi um texto bonito também do jornalista Eduardo Cavalcante, do Jornal A Tribuna, sobre os 50 anos que se completam nesse ano do fim dos Beatles, da dissolução da banda The Beatles, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon e Paul McCartney. Ele fala que depois do final nenhum deles teve uma carreira solo com o brilhantismo dos quatro juntos, lógico, né? Mas destaca alguns discos, né? Um do Lennon, Plastic Ono Band, né? Com um do George Harrison, All Things Must Pass, e assim, com algum favor, ele fala do Paul McCartney, Band on the Run, que é de 77. Sim, a discografia deles individuais são boas discografias, Paulo, não é que a gente despreze como uma má discografia, como uma má coletânea de música, mas o grande problema é que os Beatles produziram um material de uma maneira tão impactante naquele momento e emplacaram tanto sucesso com aquele novo ritmo de música que era o rock, era um rock mais pop, né, mas era o rock pop, que acabou transformando a discografia deles numa coisa secundária, não conseguindo dar a dimensão. Tanto que o John Lennon muitas vezes é vinculado como músico, um ex-Beatle, mas também um pacifista, uma pessoa que estimulava algumas manifestações políticas, né, no seu modo de ver, de pensar. Então você nota que isso é que a carreira, o nome, pesa mais do que os atos que ele estava praticando como músicos, né? O engraçado é que um disco que deu muito sucesso aos Beatles, o Abbey Road, que foi 69, 70, causou um impacto tão grande, você achava que a banda ainda ia continuar, mas os desajustes, algumas manifestações, principalmente do Lennon, e de que não
continuaria, muitos culpando a Yoko Ono por essa influência aí na banda, acabaram acelerando o processo de deteriorização dos Beatles, né? O que foi uma coisa, assim, talvez precoce, mas algumas bandas também, às vezes, se mantêm, Paulo, sem muito sucesso e acabam estragando todo o seu histórico, toda a sua bagagem, toda a sua biografia. Talvez a história quis isso, né? É uma coisa curiosa que a gente verifica. E, assim, você falando de rock, outra coisa que chama bastante atenção é os 40 anos de celebração do disco Back in Black, do AC/DC, que, na verdade, rendeu um tributo ao falecimento do Bon Scott. O Brian Johnson foi o primeiro disco dele. E por que ganha relevância isso para alguns? Porque na história da música nós temos 4 bandas que têm um disco chamado Disco de Urânio, que são para aquelas bandas que vendem mais de 50 milhões de cópias no planeta, né? Nós temos AC/DC, Beatles, Pink Floyd e Michael Jackson só. Então é uma informação talvez relevante para quem não sabe muito dessas particularidades do rock. AC/DC, Beatles, Michael Jackson e Pink Floyd. Os Rolling Stones não tem nenhum disco? Não tem uns 50 milhões de cópias, pelo menos, segundo as estatísticas das gravadoras, né? De um disco só do conjunto, da obra discografia completa, né? Conjunto, não tem nenhum disco que tenha atingido 50 milhões de cópias, né? Não, ninguém, acho que nisso na história não. Agora, ainda mais na situação da internet, dos eletrônicos, dos streamings, tudo, acho muito difícil alguém atingir. Exatamente. Agora, hoje a transmissão de música tem outras quantificações, né? 7 horas Verdade. e 15 minutos, mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan, Rodrigo Marçaioli? Não, hoje que nós temos uma boa semana aí, ainda recuperando numa evolução da nossa estimada Covid, que pouco a pouco nós vamos melhorando. Só é importante mencionar que hoje os fóruns voltam a reabrir, não de maneira total, mas parcial, para o andamento dos processos físicos que nós chamamos. Isso é bem importante. E nesse viés já há uma manifestação dos serventuários da Justiça no sentido de fazerem uma greve sanitária. Não se acham confortáveis ainda os funcionários dos fóruns para reabrirem. 7 horas e 16 minutos, essa foi a participação do advogado Rodrigo Marçaioli, do time de comentaristas da segunda-feira do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Rodrigo, obrigado pela participação e boa semana para você. Para você também, Paulo, um abraço a todos. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Alguns minutinhos podem mudar o seu dia para melhor. Quer ver? Em 3 minutos, seu prato pode ficar pronto. Em 5 minutos, seu time pode ganhar o campeonato. Abrir uma conta no Mercantil também é rápido assim. Com o app do Mercantil, você abre sua conta em poucos cliques, contrata empréstimo, pede seu cartão de débito e crédito e muito mais. Baixe agora o app na loja de aplicativos do seu celular. É rápido, fácil e seguro. Mercantil do Brasil. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 17 minutos. Segunda-feira é o dia do quadro de comportamento do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pela psicóloga Paula Carvalhais. Hoje a Paula vai falar sobre as dificuldades para conciliar vida pessoal e vida profissional no home office. Já muita gente já trabalhava no home office, trabalho em casa, mas isso se multiplicou muito e muito durante a pandemia e há relatos de ansiedade, depressão, insônia e irritabilidade. As pessoas acabam trabalhando muito mais do que um período de expediente no escritório, não é, Paula? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade. Pois é. Bom dia a todos. Eu acho que as mudanças foram muito bruscas. Como você falou, o home office já era uma tendência, mas as pessoas faziam alguns dias, 1, 2 dias, e conviviam com o ambiente profissional durante o resto do tempo. E quando houve essa mudança brusca, as pessoas passaram
a se sentir psicologicamente sobrecarregadas, aumentou a intensidade do trabalho. Então, elas relatam que não tinham equipamento adequado, não tinham espaço adequado, né, para ficar em casa. A maioria também não estava familiarizada com a tecnologia para fazer isso com tanta intensidade e passou a ter uma certa dependência desses recursos todos, né? Tiveram que comprar equipamento, melhorar a internet, ter treinamento com o uso de programas, e melhorar a qualidade da internet foi vital em casa, quer dizer, passou a ver as características necessárias para a questão profissional dentro de casa. E isso tudo muito de repente, né? E com isso o trabalho mudou, junto com a insegurança de conseguir manter esse trabalho, as pessoas se sentiram isoladas em casa, e o estresse de dar conta desse novo, dessa nova condição. Bom, aí se junta a sobrecarga das tarefas domésticas, a necessidade de ficar com a família no mesmo ambiente, e para quem tem filhos pequenos, o cuidar dos filhos e dar suporte pedagógico junto com tudo isso foi bem complicado, ainda é complicado. Então, uma nova jornada de trabalho passou a existir, e junto com tudo isso, ao mesmo tempo. Então, as consequências dessa exposição intensa ao teletrabalho interferem na vida, né, no sono, no humor, e há enormes consequências psicológicas dessa nova forma de trabalhar. Ficou difícil conseguir compartimentos distintos para trabalho e convivência no espaço doméstico. Por outro lado, algumas pessoas relatam intenso isolamento, ou elas são sós e aí ficam muito sós em casa, ou ficam só num aposento, isoladas de manhã até à noite, e isso parece que diluiu as fronteiras do tempo, e a nova rotina embaralha mesmo a noção temporal. E o trabalho invadiu todos os horários, espalha-se por todos os dias, né? Eu vejo, porque eu que estou atendendo em casa, é muito comum virem demandas à noite, bem tarde da noite, fim de semana, sem que haja esse compartimento entre os dias. E a falta de convivência com a equipe de trabalho passou a dificultar a união, né, e a discussão das metas, dos objetivos. Falta convivência. Aumentou muito a convivência doméstica, a sobrecarga das tarefas, e falta essa convivência com as pessoas no ambiente profissional. Então, se você juntar esse novo, a mudança brusca, a pressão para dar conta, a convivência intensa em casa, a sobrecarga das tarefas domésticas, com tempos de incerteza e essa falta de convivência, essa perda social, as consequências apareceram. Houve uma maior intensidade do trabalho, as pessoas sentiram-se imersas no trabalho, uma imersão grande no ambiente, uma sobrecarga emocional com a agudização dos problemas emocionais pré-existentes e um aumento de ansiedade, depressão, fobias. As fobias aumentaram muito, os medos, as mudanças de humor com um aumento de irritabilidade e problemas do sono, insônia, hipersônia também, que é o sono exagerado, e mudanças no apetite, gente. Comer é um ato social. Bom dia, Paulo Schiff e ouvintes da Jovem Pan. Depois de muito esforço na... Mas há uma necessidade aos poucos de mesclar os tipos de trabalho em casa e fora e voltar a uma certa convivência, no ambiente de trabalho. Isso, sem dúvida, precisamos juntar as duas coisas. Você tocou num ponto importante, né? Diminuiu a convivência profissional e a gente sente falta disso, e aumentou a convivência familiar, inclusive com os filhos em casa, quem tem filhos ou netos, né, por causa das escolas fechadas. Isso trouxe todas essas consequências, não é? Dar conta desse novo estado está bastante difícil para as pessoas, porque nós levamos muito tempo para nos acostumar, mas precisamos mesmo de um período de 3 a 6 meses para começar a engrenar, e fora a incerteza de como ficarão os novos tempos, né? Essa incerteza veio junto com o home office. O trabalho mudou muito, como será que ele vai ficar? E será que eu ainda vou ter esse mesmo trabalho daqui a um tempo?
Exatamente. Esse foi o quadro de comportamento apresentado todas as segundas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista pela psicóloga Paula Carvalhais. Paulo, obrigado pela análise e uma boa semana de home office para você. Obrigada, Paulo, para todos nós. 7 horas e 23 minutos. Repita. E agora 7h24, virou o relógio. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para você saber se a carne que está consumindo não contribui para desmatar a Amazônia. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Esporte é vida. O esporte compartilha valores e multiplica alegrias. Futebol, queimada, a gente consegue correr, tem energia. As crianças da LBV praticam esporte. A gente tem que ter esporte para se desenvolver melhor. Sem brigar, sem violência, tudo na paz. Venha conhecer a LBV, é um lugar que eu amo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Visite, apaixone-se e colabore. Acesse lbv.org. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 25 minutos. Nós vamos conversar agora com o advogado Paulo Henrique Cremonese, do time de comentaristas da segunda-feira do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Tem umas pautas meio cabeludas para o Paulo Henrique Cremonese comentar hoje, mas eu vou começar com uma bem suave, Paulo Henrique. Uma foto linda ontem na capa da Folha de São Paulo. Ontem, para quem não sabia, era Dia dos Avós. Acho que todo mundo ficou sabendo que era o Dia dos Avós. A Folha colocou uma foto de uma mulher de 93 anos, chamada Laura. Ela está deitada em casa. Do lado dela está a filha, chamada Helena. E pela janela, visitando a avó, estão a Maia, a neta da mulher de 93, de 37, a Lorena, de 6 anos. Você viu essa foto, Paulo? Bom dia. Bom dia, Vi. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Eu vi a foto, muito bonita, muito comovente, uma homenagem justa, né? Nesse tempo aí, principalmente de tantas notícias ruins, é muito bom valorizar a família. Ontem é o dia de Santana, né? A avó de Jesus, a mãe de Maria. Então, tradicionalmente, isso começou com a igreja e depois se reverberou para a sociedade toda, a celebração dos avós, né? E a avó é mãe 2 vezes, né? Ou até 3 vezes, como no caso da fotografia. Então, muito bonita a foto, muito comovente. Então, ontem era dia de Santana, a mãe de Maria, né? A avó de Cristo. E o Rodrigo Marcioli disse que você explicaria melhor para a gente o São Cristóvão do sábado, né? Mas que foi comemorado pelos caminhoneiros ontem, domingo, com uma carreata e um buzinaço em Santos. São Cristóvão é considerado o padroeiro dos viajantes, né? E também dos motoristas. Porque os motoristas estão... Bom dia, Paulo Schiff e ouvintes da Jovem Pan. Depois de muito esforço, na manhã de ontem, conseguimos realizar a substituição dos tripulantes do navio Saraquém, que passava por uma situação precária na costa do litoral norte, em São Sebastião. Bom dia, Paulo Schiff e ouvintes que passava por norte em São Sebastião. Dos 16 tripulantes, ainda permaneceram 2 tripulantes que são engenheiros de máquina e, por conta desta função, é obrigatória a permanência mínima de 48 horas para treinamento da nova tripulação substituída. Sendo assim, ambos serão desembarcados no dia 30 de julho. Já o comandante do navio e o vice-oficial de comando, ambos de nacionalidade croata e serbo-croata, decidiram, por livre consentimento, renovar o seu contrato de trabalho com a empresa investidora CBA Trade. Eu, na qualidade de advogado, pessoalmente, bem como o senhor João Carlos, da empresa CBA, acompanhamos todo o processo que teve início no sábado passado e se estendeu à sua madrugada,
até o efetivo desembarque e entrega de toda a tripulação às autoridades brasileiras para a repatriação de ambos. Vale aqui ressaltar que o que mais comoveu a empresa santista, lembrando por intermédio do senhor João Carlos, que deu início a essa operação, não foi somente a questão financeira, mas sim a dignidade daquela tripulação. Até porque o navio deverá passar por reparos técnicos até retomar as suas atividades de fretamento. Ou seja, esse retorno de investimento ele é futuro. Então, o que mais se comoveu aqui foi realmente a dignidade daqueles que estavam ali passando por todo o sofrimento. Por fim, graças à força-tarefa entre as autoridades públicas e a esfera privada, se deu um desfecho feliz e digno a esses tripulantes que, independente de sua nacionalidade, são humanos. Bolsonaro e fala de uma visão de economia que mata durante a Bom dia, Paulo Schiff e ouvintes da Jovem Pan. Depois de muito esforço, com duras críticas ao governo Bolsonaro, a carta ainda não foi publicada, está sendo analisada pelo Conselho Nacional de Bispos, né? Pela Conferência Nacional. Eu falo assim com toda a tranquilidade do mundo como católico e alguém que tem criticado o governo Bolsonaro. Eu não gostei da carta, não me sinto contente como católico em ver esse tipo de engajamento mais político-ideológico da hierarquia da igreja do que pastoral, religioso. E explico. A igreja tem todo o direito de protestar, de reclamar, quando os valores fundamentais que ela defende são desrespeitados por qualquer governante. Essa história de que a igreja não pode se meter na política, com todo e máximo respeito, eu vou falar até de uma forma dura, é conversa furada. A igreja pode e deve. Entretanto, tem que saber como e quando e por quê. A atitude do governo Bolsonaro em relação à gestão da crise pandêmica deixa a desejar. Mas também não é essa coisa de ser anticientífico. Veja, o presidente é infeliz nas suas colocações, reiteradamente, e o Ministério da Saúde está perdido. A crítica, se parasse aí, talvez pudesse ser digna de aplausos. O problema é quando entra na esfera da política econômica, e não se pode julgar a política econômica do governo Bolsonaro neste momento, em virtude da crise pandêmica, e aí sim passa a ser um assunto que não é exatamente do interesse da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil ou de um grupo elevado de bispos. Existem coisas mais importantes intestinamente, ou seja, dentro da igreja, para esses bispos se preocuparem. Eles deveriam estar mais atentos com a formação dos padres no Brasil, que é péssima, cada vez pior, né, do que efetivamente com os rumos econômicos do governo, até porque não se pode criticar a maneira como o governo Bolsonaro tem tratado a economia. Antes da pandemia, o país começava a entrar numa curva ascendente. A opção de Bolsonaro é desflexibilizar coisas e procedimentos legais, normativos, que atravancam a economia. Então isso quer me parecer injusto. O mundo agora está tão crispado ideologicamente que até aqueles setores que não deveriam se deixar levar por isso, se levaram, né? e se deixam levar. Basta dizer o seguinte, e aqui também não é apontar o erro de um para justificar o do outro, eu sempre falo que 2 erros não fazem um acerto. Mas os governos anteriores, em aspectos que verdadeiramente tangenciavam os interesses da igreja, né, os valores da igreja, eu não vi nenhuma manifestação no mesmo sentido. Não foram poucas as tentativas, e ainda existem, de descriminalização do aborto, né? Agora elas estão concentradas mais no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, mas os governos anteriores tentaram, né? E não vi nenhuma oposição firme e contundente por parte dos mesmos bispos ou de parte deles que agora assina isso. Então eu fico preocupado, eu não gosto, e volto a insistir, eu não sou um defensor nato do governo Bolsonaro. Eu votei no governo Bolsonaro, critico o governo Bolsonaro, acho que a gestão da crise pandêmica é desastrosa,
mas acredito que essa carta é absolutamente inoportuna e dá margem a ataques políticos à igreja. O que eu falei aqui como católico, o presidente poderá falar também, olha, vocês têm tantos problemas internos para cuidar e não cuidam, por que vocês estão agora opinando sobre algo que é para lá de duvidoso, né? Principalmente em relação à política econômica. Achar que é uma política econômica que prejudica os mais pobres, pelo contrário, o que ele quer é justamente facilitar a vida dos mais pobres. Nenhum governante quer fazer uma política econômica para deixar o povo carente, até porque ele sabe que no frigir dos ovos, a sua sobrevivência política depende da economia. Se a economia estiver bem em 2021, na metade de 2021, ele vai ser reeleito independentemente dos tropeções horríveis que ele tem dado aqui na condição da crise pandêmica. E eu falo isso, eu sei que muitos ouvintes devem estar pensando, os bolsonaristas mais contundentes, mais fervorosos, a culpa não é dele, a culpa é do STF, a culpa é do governador do estado de São Paulo, a culpa é do prefeito de São Paulo, a culpa é do prefeito de Santos. Não, não é. O Supremo Tribunal Federal disse apenas que são concorrentes as competências, ou seja, as possibilidades de presidente, governadores e prefeitos tratarem das questões envolvendo a crise pandêmica. Ele mostrou que a Constituição permite a descentralização. Não quer dizer de forma alguma, e o presidente tem feito, e aqui ele merece, olha que é ousadia minha, né? Um puxão de orelhas, ele tem feito, olha, isso agora não é mais comigo, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou os governadores. Não, o Supremo Tribunal Federal diz que todos os entes administrativos do Brasil podem e devem cuidar do enfrentamento da pandemia. E o governo federal não tem feito a sua lição de casa. Aí sim, criticar, por exemplo, quando ele aparece sem a máscara, não é que necessariamente seja anticientífico. Começaram também uma louvação do Deus Ciência, como se fosse tudo que ele fala fosse verdade universal absoluta. E não é, tanto é que os cientistas, os pesquisadores, os médicos estão batendo cabeça. Cada hora é uma afirmação diferente, deixando o povo confuso. A ciência, hoje em dia, tem também mostrado hiatos muito grandes de compreensão. Então, nesse caminho em que todo mundo anda erradamente, não se pode colocar o dedo em riste numa só pessoa. O Bolsonaro tem recebido muitas críticas. O Tribunal de Contas da União, um relatório mostrou que de março a junho, só 29% dos recursos destinados à pandemia foram efetivamente utilizados. O governo repassou para os estados só 39% dos recursos e para os municípios só 39% para os estados e 34% para os municípios. E o Bolsonaro também ele demonstrou falta de conhecimento, né? Ele diz assim, ninguém morreu, que eu saiba, por falta de atendimento. Morreu no Amazonas, morreu no Rio Grande do Norte, morreu no Ceará, né? Morreu muita gente por falta de atendimento. E ele fala, todos os recursos o governo repassou. Na verdade, não repassou todos os recursos. Ainda assim, bem rapidamente, que a gente está com o tempo apertado, Paulo, o Bolsonaro merece ser denunciado como foi por crimes contra a humanidade, genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. Quem fez a denúncia foram entidades de profissionais de saúde do Brasil. Olha, outra coisa também, por favor, que o ouvinte não pense que estou advogando a favor do governo Bolsonaro, porque não estou, pelo contrário, eu ando irritado com o governo, desesperançado com as atitudes do governo e muito triste, para dizer o mínimo. Agora, essa denúncia, ela é um absurdo, é sem pé, sem cabeça. Genocídio pressupõe um direcionamento, é a mortandade em massa de um grupo social, seja religioso, étnico, cultural. Então existe essa predisposição à voluntariedade. Ninguém comete genocídio por inação ou por omissão. O genocídio tem que ser pré-orientado para tanto. As pessoas têm que tomar cuidado com as palavras. Sabe, eu peço até perdão pelo tom um pouco irritado, porque as pessoas esvaziam a palavra. Tudo agora é amor, o amor justifica tudo, ou qualquer problema a pessoa vira um genocida, vira um racista, vira um antirreligioso. As coisas não são assim. Insisto, a gestão do governo Bolsonaro é desastrosa, é ruim.
que você falou há pouco sobre o Tribunal de Contas mostra que nem mesmo aquilo que ele liberou recursos para os estados e municípios é verdadeiro. O governo está perdido no tiroteio, não sabe o que faz. Ponto. Falar que o Bolsonaro é inepto na condução da gestão da crise, eu concordo, mas daí a fazer uma denúncia, e eu posso dizer que essa denúncia dificilmente vingará. O Tribunal de Haia é extremamente cuidadoso, porque sabe do peso que tem, para processar qualquer pessoa, principalmente um chefe de Estado e de governo que foi eleito democraticamente. Então, vai dar um tiro na água, mas é a imagem do Brasil que fica arranhada, que já está por culpa do próprio Bolsonaro, que é inepto na condução da crise, ponto. Agora, daí a falar que é um genocida, etc. e tal, isso está para lá do exagero e, na minha modesta opinião, quem fez isso fez um desserviço ao Brasil, porque nós brasileiros é que pagamos o preço. Quando um empresário brasileiro vai negociar lá fora, existe todo um background, né? Os ingleses chamam isso de clout. Clout é o prestígio que uma pessoa leva em razão de toda a bagagem cultural, do seu acervo de vida, daquilo que faz, deixa de fazer, inclusive a sua nacionalidade. Então, nós brasileiros não só temos que matar um leão por dia, como temos que procurar um leão para matar. A nossa situação é muito difícil. Tirando no agronegócio, tudo, e mesmo o agronegócio agora, graças às derrapadas do governo no meio ambiente, a gente começa a sofrer um tiroteio internacional, mas salvo o agronegócio, independentemente disso, o brasileiro, quando vai negociar lá fora, sempre tem o peso da desconfiança. E isso aumenta. Então, essas pessoas estão mais preocupadas com seus interesses políticos e ideológicos do que com o bem do país. Espero que realmente naufrague, a possibilidade é muito grande, mas há um exagero. Entretanto, só para terminar, eu sei que você pediu para ser rápido, se houver aqui no Brasil uma denúncia, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, por periclitagem da vida humana, e o Bolsonaro várias vezes acenou nesse sentido, a coisa ganha alguma robustez, porque ele, quando desconfiava que poderia estar contaminado, foi ao encontro do povo, aglomerou pessoas, desafiou, aí eu não gosto dessa expressão, desafiar a ciência, né? Porque não é exatamente isso. Ele nem tem alcance para perceber que fez isso. Desafiou o bom senso, você mesmo, Paulo, você usa máscara nos seus programas quando você faz um estúdio, né? Recebe as pessoas. O presidente, mais do que nunca, deveria ter dado exemplo. Então, esses erros podem ser passíveis, eventualmente, de alguma punição criminal. Mas genocídio e Tribunal de Haia, existe aí um exagero maior do que o Everest. 7h41, essa foi a participação do Paulo Henrique Cremonesi, advogado, do time de comentaristas do Jornal da Manhã Litoral Paulista na segunda-feira. Paulo Henrique, obrigado pela participação e uma ótima semana para você. Muito obrigado, ótima semana, um abraço especial ao querido Rodrigo Marçaioli e a todos os nossos ouvintes. Olha, a gente falou aqui da morte do jornalista Armando Gomes, morreram também nesse final de semana o ex-deputado federal José Mentor, morreu de Covid aos 71 anos, o Mentor foi deputado pelo PT, morreu o Léo Canhoto aos 84 anos, da dupla sertaneja com Robertinho e Léo Canhoto, morreu o Léo Canhoto aos 84 anos e morreu também, na semana passada a gente anunciou aqui, o aniversário de 100 anos da atriz Olivia de Havilland. Ela morreu pouco depois do aniversário, morreu aos 104 anos, a Olivia de Havilland, de estrela do filme E o Vento Levou, também do Robin Hood com Errol Flynn, morreu em Paris. 7h42, repita, 7:50. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Durante esta fase de pandemia, muitas pessoas passaram a considerar ter um pet de estimação, que poderá ser um cão, gato, hamster ou até mesmo uma calopsita. Para isso, é preciso levar em consideração o espaço e tempo disponíveis, assim como o orçamento. Outros detalhes também precisam ser levados em consideração, como o tipo de pelagem, o temperamento e a longevidade. O mais importante é que uma história de amor e amizade incondicional estará para começar. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você
Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 43 minutos. A Polícia Civil libertou nesse final de semana em Mongaguá um empresário sequestrado em São Paulo. Ficou 4 dias em cativeiro. Um trabalho bem feito da divisão antissequestro. Prenderam 2 sequestradores que estavam em Feira de Santana, na Bahia, e com a prisão desses 2 descobriram o cativeiro e foram buscar os sequestradores e libertar ileso esse empresário que ficou 4 dias preso em Mongaguá com os sequestradores. Em Mongaguá acaba ficando fácil, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Itanhaém, as cidades daqui do litoral paulista, como também São Sebastião, como também Bertioga, fica fácil manter uma pessoa em cativeiro porque os vizinhos estão acostumados com a rotatividade dos aluguéis, com inquilinos sempre temporários, assim, por pouco tempo, aluguel de casa de temporada de veraneio. Então o sequestrador ficou, os sequestradores usam muito para cativeiro em casas desse tipo, e foi o que aconteceu com esse empresário sequestrado em São Paulo. Amanhã pode ser dia de greve no metrô de São Paulo. A greve no metrô, ela já tem determinações na justiça de que deve ser 90% da frota funcionando. Tem isso aí do ano passado, 90% da frota funcionando. Não se sabe exatamente como vai funcionar amanhã, mas o metrô, durante a pandemia, ele retirou alguns direitos trabalhistas dos funcionários, e nessa semana passada mandou um comunicado reduzindo em 10% os salários. Então, primeiro, a hora extra foi reduzida de 100% para 50%, adicional noturno de 50% para 20%, e na quinta-feira passada a redução de 10% de todos os salários. Hoje tem uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho. A gente precisa prestar atenção para ver o que vai acontecer, porque dependendo do resultado, pode ter amanhã uma greve no metrô. 7 horas e 46 minutos. Nós vamos ouvir agora o advogado santista Vinícius Santana Ribeiro, que participou das negociações que fizeram com que os tripulantes daquele navio que teve atraso de pagamento, faltou comida, faltou alimentação, trocasse de tripulação. Foi uma empresa santista que participou que acabou resolvendo essa questão. Vamos ouvir o advogado Vinícius Santana Ribeiro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo Schiff e ouvintes da Jovem Pan. Depois de muito esforço, na manhã de ontem, conseguimos realizar a substituição dos tripulantes do navio Saraquene, que passava por uma situação precária na costa do litoral norte, em São Sebastião. Dos 16 tripulantes, ainda permaneceram 2 tripulantes que são engenheiros de máquina, e por conta desta função, é obrigatória a permanência mínima de 48 horas para treinamento da nova tripulação substituída. Sendo assim, ambos serão desembarcados no dia 30 de julho. Já o comandante do navio e o vice-oficial de comando, ambos de nacionalidade croata e servo-croata, decidiram, por livre consentimento, renovar o seu contrato de trabalho com a empresa investidora CBA Trend. Eu, na qualidade de advogado, pessoalmente, bem como o senhor João Carlos, da empresa CBA, acompanhamos todo o processo que teve início no sábado passado e se estendeu a sua madrugada até o efetivo desembarque e entrega de toda a tripulação às autoridades brasileiras para a repatriação de ambos. Vale aqui ressaltar que o que mais comoveu a empresa santista, lembrando por intermédio do senhor João Carlos, que deu início a essa operação, não foi somente a questão financeira,
mas sim a dignidade daquela tripulação. Até porque o navio deverá passar por reparos técnicos até retomar as suas atividades de fretamento. Ou seja, esse retorno de investimento ele é futuro. Então, o que mais se comoveu aqui foi realmente a dignidade daqueles que estavam ali passando por todo o sofrimento. Por fim, graças à força-tarefa entre as autoridades públicas e a esfera privada, se deu um desfecho feliz e digno a esses tripulantes que, independente de sua nacionalidade, são humanos. Muito obrigado ao advogado Vinícius Santana Ribeiro por essa explicação. Realmente a empresa santista CBA Trading, ela fez a substituição da tripulação de ucranianos do navio Srakane, foi substituída por brasileiros, pagou os direitos trabalhistas e resolveu uma questão que parecia que podia se arrastar muito em prejuízo dessa tripulação que já tinha sido prejudicada pela precariedade dos últimos dias, das últimas semanas, na verdade, no navio panamenho. Vinícius Santana Ribeiro, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista e boa sorte aí na administração do navio que ficou com a CBA Trading Santista. 7h49, vamos conversar agora com o Marcelo de Giuseppe no quadro de política aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Ele vai explicar rapidamente para a gente, que a gente está com o tempo apertado, como é que foi essa decisão. O Bolsonaro engoliu ou gostou desse Fundeb que vai chegar até 23% de colaboração federal? O Fundeb, que estava ameaçado de não ser renovado esse ano, foi renovado. O governo federal contribuía só com 10% e vai ter um aumento escalonado nos 6 próximos anos até chegar a 23%. O governo queria usar uma parte, 5%, para o Renda Brasil, né, que vai substituir o Bolsa Família, mas isso não passou no Congresso. Como é que o Bolsonaro vai lidar com isso, Marcelo de Giuseppe? Bom dia. Bom dia, Paulo. Que triste, né? A gente pega, por exemplo, quando a gente vai falar rapidamente da educação, esquecem de Anísio Teixeira, né, que tinha um problemaço em 1950, que com 8 milhões de crianças fora da escola e só 300 mil terminavam o ciclo, né? Em 61, o Anísio Teixeira tentou implantar uma educação integral no Brasil, mas com uma ideia interessante, que era justamente a descentralização do dinheiro, com comitês nas cidades. Então era uma aprovação que seria muito interessante. Aí em 64 os militares entraram e acabaram com as ideias do Anísio Teixeira, mas o Paulo Renato, no governo FHC, retomou e fez o Fundef. O Fundef, ali começou um grande problema, Paulo, quando atrelou o financiamento público ao número de alunos matriculados. Se por um lado caiu de 18% para 3% de crianças fora da escola, ali começou um problema perverso no Brasil. Hoje as educações, as secretarias de educação das prefeituras são a grande joia da coroa, todo mundo quer. E aí o insucesso escolar do aluno, a gente sabe que esse aqui, vários estudos independentes mostram a repetência, né, que é o maior fator de abandono. E o que acontece? O que as prefeituras fizeram, né? E o Estado também, criaram vários mecanismos para o aluno não repetir e continuar na escola, porque se o aluno sair, o dinheiro mingua. Aí em 2016 o Lula veio, criou o Fundeb, aumentou a abrangência, aumentou o dinheiro, e aí o que aconteceu? Mas o grande problema, né, que é a qualidade do ensino, continuou ruim, né, continuou com o mesmo trabalho. E aí a gente tem grandes estudos independentes que mostram que conforme foi aumentando o dinheiro nos últimos 30 anos, foi caindo a qualidade e os resultados internacionais. O que a gente tem hoje em dia, Paulo? 60% dos funcionários da educação pública estão fora da sala de aula e da escola. Onde eles ficam? Na burocracia, e eles vão gerenciar aí 176 bilhões de reais. Professores, alunos e o país, eles são vítimas desse sistema que está falido, né? Só que os vencedores, que são os administradores desses bilhões, e os corruptos, porque eles aproveitaram, hoje criaram. Você vai em qualquer prefeitura, Paulo, tem tanta gente querendo vender produto para onde? Para a educação. Ninguém quer vender para a Secretaria de Planejamento, um sistema, é tudo educação. E o que a cidade acha disso, Paulo? Nos últimos 10 anos de pesquisa que a gente fez, que a gente faz esse acompanhamento aqui no Instituto IBESP, em nenhum deles o tema educação ficou entre as 5 prioridades
nas cidades entrevistadas. E sempre que o tema educação é citado, a necessidade de melhoria da qualidade do ensino fica sempre último. Sempre fala, precisa dar uniforme, a merenda, não sei o que e tal. E aí o Bolsonaro, o que ele vai fazer, Paulo? Que é uma coisa que é ruim isso, né? Primeira coisa, ele sentiu que se ele aprova, para ele em 2022 isso ia ser muito bem visto, porque ele ajudou muito a educação, dando mais dinheiro. O grande erro é ele achar que a POSP e todos os sindicatos envolvidos com a educação vão votar nele. E o segundo ponto é que ele vai querer fazer com esse dinheiro a aprovação daquela escola cívico-militar, que vai ter pouca vaga para muita gente, e a gente vai ter de novo aquela distorção. Um grupo com uma boa qualidade de ensino e o resto não. Isso que me deixou muito irritado, na verdade. Eu acho que precisava ter uma comunicação muito grande para mostrar todos os problemas da educação, para depois justificar, né? Agora, a soma dessa educação que a gente tem hoje, que é vergonhosa, com uma Constituição falida e totalmente remendada, o que vai acontecer? Vai manter o estamento burocrático vivendo às custas do governo, professores com baixos salários e os alunos aí cada vez mais despreparados. E aí, Paulo, eu queria terminar fazendo uma homenagem, né, ao grande brasileiro Anísio Teixeira, que depois de pensar a educação brasileira, ele foi preso, morto pelo regime militar em 1971, e a social-democracia de 30 anos, junto com o nosso positivismo de agora, acho que eles vão conseguir perpetuar essa educação vergonhosa do jeito que a gente tem hoje. 7h55, Marcelo Giuseppe, obrigado pela participação no quadro de política. Marcelo, que é diretor do IBESP, o IBESP com E no final, não é aquele IBESP sem E no final, não, né? Ô, Paulo, que susto que eu tomei, sabia? O nosso nome até tem marca registrada, não é possível, né? O outro é IBESP sem o E no final, né? Pois se envolveu aí na Lava Jato, né? Marcelo, obrigado pela participação e uma ótima semana para você. Obrigado, Paulo. Um abraço aos ouvintes da Jovem Pan. 7h55. Repita. 7:55. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A Nissan quer assumir um compromisso para ajudar você a seguir em frente. É o compromisso Nissan. Além da qualidade e tecnologia japonesa, queremos oferecer tranquilidade e segurança na compra do seu Nissan 0 km. Aproveite toda a linha com as 12 primeiras parcelas pagas pela Nissan e a primeira revisão é grátis. Nissan Iremoc, em Santos, Guarujá e Praia Grande. Quem testa, compra Nissan. No trânsito, dê sentido à vida. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h56, nós vamos conversar agora com o Rafael Nogueira, do time de comentaristas da segunda-feira do Jornal da Manhã Litoral Paulista. O Rafael Nogueira é historiador, é digital influencer, é presidente da Biblioteca Nacional e é justamente sobre a Biblioteca Nacional que ele vai começar falando com a gente. Conta pra gente essa história do edital que foi lançado do Prêmio Literário da Biblioteca Nacional. Rafael, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. De fato, é uma notícia muito interessante, porque em meio a essa crise sanitária, nós conseguimos lançar o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional, que já existe desde 1994, e nós, Paulo, estávamos pensando que talvez não fosse possível, uma vez que para que esse prêmio fosse realizado, nós precisávamos enviar cópias de vários lançamentos de livros para os jurados, e isso significa, bom, são 9 categorias, 3 jurados por categoria, e os livros inscritos vão aí aos milhares. Então isso significaria, inclusive, pôr em risco muitas pessoas, uma vez que esses livros também poderiam carregar aí o vírus. Então o que nós fizemos neste ano e a partir deste ano? Encontramos meios legais aí de fazer tudo pela via digital. Então nós desenvolvemos aí um sistema que vai receber os livros, eles serão protegidos por direitos autorais, enviados aos jurados que poderão julgar, então, a partir de suas casas,
com os arquivos digitais. Então conseguimos aí liberar o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional 2020, já entrando no século XXI, né? Porque eu cheguei e tomei um susto até, Paulo, porque o negócio era um trabalho braçal, né? Era muito muque para enviar tanto livro para os jurados, e agora eu consegui digitalizar isso, aproveitando aí, né, esse triste momento da crise, mas que nos trouxe uma imersão ao século XXI. Então são aí 9, como eu já disse, né, categorias: conto, ensaio literário, ensaio social, literatura infantil, juvenil, poesia, projeto gráfico, romance e tradução. Cada um desses prêmios tem os seus nomes específicos em homenagem a alguém representativo, né, da área, como, por exemplo, o romance Machado de Assis. E eu espero que seja um grande sucesso aí, pela primeira vez na história da Biblioteca Nacional, o prêmio literário totalmente digital, Paulo. Isso aí foi bem legal e tenho orgulho de fazer esse lançamento. E aquele que quer concorrer, ele não precisa se preocupar com os direitos autorais? Manda o original para a Biblioteca Nacional para o concurso e o direito autoral está automaticamente preservado? Isso. A gente tem tudo explicado no edital de como a editora precisa fazer e como as pessoas precisam se inscrever. Estão todos os detalhes lá, vocês podem acessar aí. Primeiro, qualquer rede social da Biblioteca Nacional tem um link, né? No post relativo ao prêmio literário tem um link que leva ali o interessado ao edital. Também pode procurar no nosso site e ali vai ter todas as características. A proteção aos direitos autorais é feita por uma plataforma que não permite o download e que fica também marca d'água. Tem todas as proteções possíveis aí, não vai ter como isso ser enviado por fora do mercado. Agora, você também tem como novidade na Biblioteca Nacional a digitalização do acervo do Rui Barbosa, que está guardado na casa de Rui Barbosa. Então, digitalizado, ele vai estar disponível para todos os brasileiros, não é? Exatamente. O acervo do Rui Barbosa, o acervo pessoal dele, estava no local que é a casa, né? A Casa de Rui Barbosa, que é uma outra fundação e que a Secretaria Especial de Cultura conseguiu aí, graças a Deus, a viabilização desse processo aí, que vai digitalizar as obras, porque de fato era muito livro, Paulo, ali, e não havia acervo, não havia condições. A Biblioteca Nacional tem condição de digitalizar o seu acervo, mas tem uma fila própria. Não pôde passar à frente esse acervo de uma outra instituição. E de modo que, nós temos aí milhões de itens digitalizados, se não me engano, todas as obras chegam a 2 milhões e nós temos ainda faltando 7 milhões, né? Então a gente tinha nossas prioridades, mas a Casa de Rui Barbosa foi contemplada com todos os recursos para realizar essa digitalização. E para terminar, Rafael, o governo Bolsonaro entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade visando o cumprimento dos dispositivos constitucionais sobre liberdade de expressão, naquele caso das contas do Facebook, do fechamento de contas. Como é que você vê essa questão? Exatamente. Eu achei uma maneira muito respeitável do presidente agir, viu, Paulo? Porque as pessoas estão entendendo, desde o início, muitas pessoas contrárias ao governo entendiam que quando Bolsonaro fosse confrontado por uma dificuldade, agiria mediante força. E estamos vendo que ele fez aí uma peça, celebrada inclusive pela deputada Janaína Pascoal, como a peça da década, assim, extremamente respeitosa da democracia, mas exigente de que o STF se explique, né, e atue em conformidade com os dispositivos constitucionais, provando ali, tintim por tintim, segundo a nossa legislação aí nativa nacional, que não é possível, né, fazer esse impedimento, a esse bloqueio de contas. Ainda é um assunto ainda complicado e uma área onde você atua, né, na área das redes sociais, não é? Exatamente. Eu acho que muito dificilmente essa ação vai ser julgada improcedente, porque de fato não há mecanismos na nossa legislação que permitem aí uma medida cautelar para bloquear perfis. Isso só pode ser feito quando há
comprovada ofensa à honra e a posts específicos, né? Então é preciso aí que haja uma resposta do STF e uma adaptação, isso é incrível, né? Do Supremo Tribunal Federal às leis do país. Mais alguma observação importante, Rafael, sobre esse caso ou sobre qualquer outro caso hoje para o Jornal da Manhã Litoral Paulista? Eu só recomendo que todos sigam aí as redes sociais da Biblioteca Nacional, porque de fato estamos vamos publicar mais editais ainda, tem mais coisa por vir, e nós temos lives, Paulo, que estão sendo feitas para ensinar as pessoas a mexerem no nosso acervo digital. 3 lives, 2 foram nas semanas anteriores e uma vai ser nessa semana, tudo disponível no YouTube, porque o mecanismo de pesquisa lá na biblioteca é um tanto complexo e estamos ensinando o público a fazer isso também, pela primeira vez na história da biblioteca. Muito obrigado, Paulo, prazer falar com você e um abraço a todos. 8h04, essa foi a participação do digital influencer, historiador, presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, que é do time de comentaristas da segunda-feira aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Rafael, obrigado pela participação e uma ótima semana para você. Chegamos ao E com isso chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta segunda-feira, que teve comentários do Rodrigo Marçaioli, advogado, do Paulo Henrique Cremonese, também advogado, e do Rafael Nogueira, que acabou de participar. Teve o quadro de comportamento apresentado pela psicóloga Paula Carvalhais, o quadro de política apresentado pelo diretor do IBESP, Marcelo Giuseppe, e teve uma breve explicação aqui do advogado Vinícius Santana Ribeiro sobre vamos dizer assim, a locação do navio, o arrendamento do navio panamenho que tinha problemas com a tripulação ucraniana pela empresa santista CBA Trading, um final feliz para essa história aí complicada. Teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio participando, feliz da vida aqui com o Corinthians. Ontem, por sinal, o Corinthians ganhou 2-0 do Oeste, o Santos perdeu de virada. O Santos novamente teve um jogador expulso aí na volta da pandemia, perdeu de virada do Novo Horizontino lá na Arena Itaquera por 3-2. O Palmeiras ganhou de virada do Água Santa 2-1. E o São Paulo ganhou do Guarani e ajudou o Corinthians. Mais uma vez o São Paulo deu uma mão pro Corinthians, não foi, Paulo? Mais uma vez, botou o time reserva, todo mundo falou, agora já entregou. Ganhou A molecada foi lá e meteu 3-1 no Guarani. 3-1 no Guarani aqui na Vila, porque se o Guarani empatasse, o Corinthians tinha que ganhar por 2 gols de diferença como ganhou. Se o Guarani ganhasse, a vaga era do Guarani. Com isso, chegamos ao final do jornal, que teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima semana para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. A quantidade de resíduo plástico nos oceanos, que acaba matando a vida marinha, pode triplicar nos próximos 20 anos. O consumo de plástico descartável aumentou durante a pandemia do novo coronavírus. A nova pesquisa, produzida por cientistas e especialistas da indústria, oferece soluções que poderiam cortar em mais de 80% o volume projetado de plástico nos oceanos. Em Santos, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realizará no dia 5 de agosto, às 17 horas, audiência pública sobre o projeto de manutenção e revitalização da plataforma do emissário submarino, onde está instalado o Parque Municipal